De um lado, a necessidade de preservação. Do outro, os direitos de quem comprou o imóvel. Donos de prédios tombados enfrentam uma série de restrições previstas em lei e a realidade não deixa dúvidas. Ignorar esses limites pode custar caro. Quem vê este rio que encontra o mar em Angra dos Reis, no sul do estado do Rio de Janeiro, nem imagina a importância destas águas para o escoamento do café que era produzido em fazendas paulistas, a 170 quilômetros do local. Do comércio intenso que foi regra entre os séculos XVIII e XIX, restaram as casas. Um retrato tão fiel daquela época que mereceu do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional um raro tombamento coletivo, providência tomada em 1968. Ali você tem o conjunto da igreja, né, com aquele casario em volta, que é a área de tombamento rígido, o que representa mais ou menos o antigo traçado da vila. Aquele casario é justamente isso, representante dessa época em que o litoral da Costa Verde, o litoral do Brasil, era todo pontilhado de pequenas vilas que se ligavam diretamente ao interior através de vias onde circulava o tráfico de escravos, às vezes, ou descia o comércio de café. E é da porta de uma dessas casas que Dona Hilda vê as mudanças que a Vila Mambucaba sofreu ao longo dos últimos 50 anos. Claro, com muito saudosismo. Como é que era Mambucaba? Bom, na minha opinião, era muito melhor do que hoje. Apesar de não ter luz, não ter calçamento, não ter nada, entendeu? Mas era muito melhor. A aposentada mora na mesma construção que um dia abrigou uma agência dos Correios, da qual foi funcionária. Ela conta que quando chegou de São Paulo, ainda viu boa parte das construções originais de pé. Na parede da sala, essa pintura representa o sobrado de 2 andares que ficava a poucos metros do imóvel. Aquele casarão, quando eu trabalhava no Correio, eu tomei muito café, comi muito bolo ali naquele casarão, entendeu? Ia levar correspondência para a moça e era muito gostoso. Foi este clima de tranquilidade que fez Luísa Helena se mudar para Mambucaba há 25 anos. Um lugar caseiro, uma coisinha assim bem pequenininha, bem rústica, bem bonitinha, uma história muito bonita por trás disso, entendeu? Por tudo isso eu resolvi vir morar aqui. A casa que ela comprou era como esta, preservava as características das construções originais da vila. Foram 18 anos de muita tranquilidade, até que em 2007 a família decidiu ampliar os cômodos e descobriu que morava em um lugar tombado. Eu acredito que quem me vendeu a casa nem sabia disso. De moradora num local que faz parte da história do país, Luísa Helena virou ré de um processo impetrado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. É que ela construiu no antigo casarão um 2º andar e acabou condenada pela Justiça Federal a demolir o novo pavimento e recompor a fachada original. Ao ser denunciada, a digitadora alegou que era necessário expandir o imóvel para garantir a residência da família. É que outros parentes foram morar na antiga casa. Na reforma, apenas a estrutura foi aproveitada. Em nada as atuais características lembram o que era a razão do tombamento. Mas para o IPHAN não há justificativa para as alterações feitas no imóvel. Se houvesse um acordo agora, abriria primeiro um precedente, que você sabe que você poderia alterar tudo e depois haveria um acordo. E você perde o tombamento, você perde a paisagem. É um tombamento paisagístico também, né? O caso ainda não teve a palavra final da justiça, por isso permanece com uma fachada bem diferente da antiga construção. A moradora mantém as esperanças de se livrar da punição. Ela mostra esse documento de março passado, encaminhado pela chefe do escritório técnico do IPHAN na Costa Verde Fluminense. Apesar de ressaltar que o imóvel de Luísa Helena está em área de tombamento rígido,
O ofício informa que uma empresa especializada vai ser contratada para fazer um estudo que pode indicar uma revisão nos critérios atuais de preservação. Então, a minha esperança é que isso aconteça, que eles consigam contratar essa mão de obra, que a gente consiga adequar as leis, mesmo que seja menor, como eles frisam muito isso, entendeu? E que a gente consiga ficar bem, porque eu não tenho outra solução, eu não tenho outra esperança. Dona Hilda também já teve dor de cabeça com o IPHAN. Ela reclama da falta de apoio para conseguir conservar o imóvel. Eu modifiquei o soalho, eles vieram, o pessoal do patrimônio embargaram. Patrimônio não ajuda em nada, nada, só promete. O representante do IPHAN admite que o órgão tem dificuldades para atender a todos os pedidos. O IPHAN não tem pernas para cuidar disso. Historicamente, só para dar um exemplo, a gente costuma ter, agora temos 2 técnicos, que no caso hoje no momento só um, que cuida de toda Paraty, Angra dos Reis e Bens Tombados, Mambucaba, Conjunto todo, mais a Igreja de Angra e Mangaratiba. Cuida da arquitetura, dos sítios arqueológicos, da paisagem, dos bens móveis. Evidentemente não é capaz de fazer isso. Então as pessoas sentem esse abandono muitas vezes. Ah, o IPHAN nunca vem aqui. Enquanto isso, quem vive em Mambucaba tem medo de perder o pouco que sobrou da história. A senhora tem medo de que até a sua própria casa um dia venha a ruir exatamente por falta de apoio? Eu tenho muito medo, principalmente quando dá vendaval, temporal, eu tenho medo. A gente procura conservar, arrumar o que está estragado, mas não dá conta, é muito grande, né?